Obrigado por participar desta edição especial do podcast True East. Hoje, já estamos há quase uma semana na guerra, chamada de Guerra dos Leões ou Fúria Épica, dependendo de qual continente você está. Com um ataque aéreo conjunto dos Estados Unidos e Israel contra a Guarda Nacional Iraniana, o regime iraniano, seu programa nuclear, seu programa de mísseis balísticos e o regime que buscou e espalhou o terror pelo mundo todo. Hoje, estamos em um ponto de virada neste conflito, com mais de 5.000 alvos já atingidos. O regime do Irã enfraqueceu. O líder Ayatollah Khamenei foi eliminado. Agora surge a dúvida sobre qual direção isso vai tomar. Existem diferentes opções em discussão. E uma dessas opções é o que eu queria explorar hoje, que é conhecido como o fator curdo. De acordo com relatos de ontem, que ainda não foram confirmados, há forças curdas se concentrando ao longo da fronteira com o Iraque, dispostas a tomar uma iniciativa estratégica e entrar nesse cenário. Isso pode ser o fator decisivo, porque até agora não há soldados israelenses ou americanos em solo. Para analisar o fator curdo, será que isso pode mudar a guerra? Qual a história desse conflito? E quem são os curdos? Fico feliz em receber novamente o convidado, o Dr. Harold Rode. O Dr. Rode foi funcionário do Pentágono, responsável por muitas questões relacionadas ao Irã, Turquia e outros lugares do Oriente Médio durante décadas. Poucas pessoas no mundo são mais conectadas e mais conhecedoras do que Harold. Harold, obrigado por participar. É um prazer estar aqui, Doron. É bom te ver. Você também, amigo. Agora você está no Oriente Médio, certo? Sim. Certo. Bem, é bom ter você conosco, Harold, especialmente com nossos telespectadores e nosso público neste momento auspicioso, um momento em que parece que tudo está indo bem do céu, mas começam a surgir perguntas. O que vai ser necessário para fazer uma mudança real no terreno? E eu queria explorar com você, antes de tudo, o fator curdo que acho que muita gente percebeu ontem. Com a postagem original feita por Jennifer Griffin para a Fox News, que talvez tenha sido corrigida depois, parecia que as forças curdas estavam realmente entrando nesse conflito. Antes de explicarmos as forças curdas, você pode nos dar uma visão do que ocorre agora na fronteira, segundo suas fontes? Bem, eu tenho um amigo que é, digamos, alguém de alto escalão. Ele é um curdo iraniano, xiita, isso é importante, que está ao longo dessa fronteira agora. E nós estamos em contato o tempo todo. E como fonte, se você quiser, ele tem sido muito confiável no passado. E eu não tenho motivo para duvidar que ele seja hoje, porque ele sabe como se criticar e criticar os curdos, o que é uma coisa rara no Oriente Médio. Todo mundo é culpado, menos você e o seu povo. De qualquer forma, o que ele diz é: sim, há forças na fronteira lá, mas elas ainda não entraram no Irã. E ele diz que há relatos de que há um grande acúmulo de armamentos do lado iraniano. Ele disse: ainda não chegamos lá. Ele disse: se Deus quiser, nós estaremos. Então, o motivo de eu estar dizendo isso é porque estamos ouvindo todo tipo de relato contraditório e não sabemos o que é verdade. E esse cara em particular é alguém que, novamente, tem um histórico de muitos anos. E ele gostaria de estar lá dentro. A família dele ainda está lá, que ele não vê há muitos anos. Ele gostaria de estar lá, mas ainda não chegamos lá. Então eu quero, já que tantas notícias estavam saindo, Harold, e eu sabia, acredito que você estudou e passou anos com os curdos, se você puder falar um pouco mais sobre isso. E eu gostaria que você nos explicasse quem são os curdos e qual é o interesse deles nessa situação. Acho que é um nome que ouvimos em referência a muitas coisas, mas realmente há uma falta de compreensão sobre quem eles são. Então você poderia nos explicar um pouco quem são essas pessoas, de onde elas vêm, eles são xiitas ou sunitas? Que língua eles falam? Ok, antes de tudo, os curdos vivem na região onde estão agora há 2000 anos, talvez mais. É difícil saber essas coisas, é difícil saber. Buscamos documentos históricos que comprovem os fatos. Na verdade, há muito pouco.
Eles são o que se chama de um povo iraniano, o que significa que a língua deles é relacionada ao persa, que alguns chamam de Farsi no Irã, mas eles não são persas. Eles são um grupo étnico próprio, onde eles estão localizados. No noroeste do Irã, em toda a Turquia, e a região tradicional deles na Turquia é o sudeste da Turquia. Pode haver 40, 50 milhões de curdos no mundo. A questão é, qual é a definição de um curdo? E você tem que usar a definição do Oriente Médio. Se seu pai é curdo, você também é. Não importa, não faz diferença se você sequer sabe falar curdo. Eu tenho um amigo em Istambul que, francamente, Istambul, a maior cidade da Turquia, também é a maior cidade curda do mundo. E isso fica bem lá no oeste. Esses são migrantes que, com o tempo, vieram do leste da Turquia, que é de onde eles são, especialmente do sudeste da Turquia, que é a terra natal deles dentro do que hoje é a Turquia. Mas todos eles são... Então, esses são, digamos, os curdos da Turquia. De acordo com o Ministério do Interior da Turquia, esse Erdogan, o ditador da Turquia, diz que até o ano de 2038 eles serão iguais. Número de curdos e turcos, curdos e turcos. Mas a verdade é que eles... Ele diz isso como uma ameaça, correto? Quero dizer, quase como um aviso para o seu povo. Ele tem medo dos curdos. Ah, ele tem, sim. Por quê? Por que, Harold? E se esse povo tem 2000 anos, quero dizer, isso é de antes do Islã. Isso é de antes dos turcos estarem na região. Os curdos estavam lá antes de qualquer um. Então por que esses 40 milhões de pessoas, só voltando um segundo, por que eles não têm mais sua própria terra? E qual é a conexão com o Kurdistão? Bem, o motivo pelo qual eles não têm sua própria pátria realmente remonta à Primeira Guerra Mundial. Todos esses territórios estavam dentro, com exceção do Kurdistão iraniano, todos esses territórios faziam parte do que na época era chamado de Império Otomano. Seu estado sucessor é a Turquia. E naquela época eles estavam quase todos dentro de uma mesma área. Hoje eles estão espalhados por toda parte. Só para falar sobre o que é chamado de Triângulo Curdo, ao norte é a Turquia, ao sudoeste é o Iraque e ao sudeste é o Irã, correto? É como um triângulo no qual eles ocupam essa área. Sudeste da Turquia, você cruza a fronteira para o sul. Você está no Iraque. Toda essa área basicamente é curda. Existem outras etnias na região. E alguns são chamados de turcos, outros de turcomenos. É muito difícil saber as diferenças entre todas essas pessoas. A questão é, como eles se identificam? Isso volta para quem era seu pai. Eu conheço pessoas que já estão há 3, 4, 5 gerações em Istambul que não sabem, eles nem conhecem o turco da cozinha. Eles nem conseguem falar sobre números. Eles não sabem contar em turco, mas são 100% turcos, desculpe, curdos do ponto de vista deles, mesmo vivendo lá e escrevendo o que fazem e sabendo o que acontece na parte antiga do país deles. Eles têm esse amor e acham que todos deveríamos estar em um único estado. E isso inclui o sudeste da Turquia, a terra natal tradicional na Turquia. Você cruza a fronteira para o leste. Lá é o Kurdistão iraniano. E então você vai para o sul e tem duas áreas, o nordeste da Síria e o norte do Iraque. As fronteiras dos países de hoje são resultado dos acordos da Primeira Guerra Mundial, no final da Primeira Guerra Mundial, que são de 1920, 21, 22. E as pessoas já falavam naquela época que eles deveriam ter seu próprio país. Mas não foi assim que aconteceu, porque eram brigas locais entre todo mundo, e é por isso que temos as fronteiras que temos hoje em 2026. É simplesmente assim que as coisas são. Certo. Os curdos meio que eles receberam as cartas erradas ou não souberam jogar bem com as cartas que tinham e por isso estão dispersos. A gente ouve muito isso. Ok, nos traga para o present e nos dê uma visão sobre isso. Aqui está o ponto importante. Eles não têm acesso ao mar, ao mundo exterior.
E é por isso que eles estão todos divididos entre esses países. Eles sentem que têm a mesma identidade. Todas essas pessoas, curdos são curdos. Todos eles se veem como curdos, mas há alguns, a maioria dos quais são sunitas, e uma minoria ainda menor é xiita. E devo dizer que eu conheço pessoas de todos os lados desse conflito, muitos dos curdos xiitas, e eles estão principalmente no Irã, mas alguns estão no Iraque. A identidade xiita deles é muito mais forte do que a identidade curda. Eles falam vários dos chamados dialetos. E alguns são mutuamente inteligíveis, alguns não são mutuamente inteligíveis. Alguns curdos entendem o que chamam de curdo, mas ao falar com outros curdos não conseguem se comunicar. A maioria consegue. Os dialetos, e a maioria deles sabe como alternar entre os dois principais dialetos. É algo que, infelizmente, para o ouvido ocidental não faz muito sentido, mas para eles faz. E eles se sentem curdos, e é isso que importa. Antes de tudo, quero focar na comunicação e aliança entre Israel e os curdos durante nossa conversa. Não é nenhum grande segredo que Israel e os curdos compartilham muita história. Grande parte disso aconteceu debaixo dos panos, tanto militarmente quanto em termos de acordos. Você pode falar um pouco sobre isso e sobre qual grupo de curdos estamos falando, com quais deles Israel tem mais alinhamento? O interessante é que, quando você conversa com judeus do mundo árabe que imigraram para cá no início dos anos 50, eles têm problemas com os árabes. Eles tiveram problemas com os cristãos. Estou falando sobre as pessoas nas áreas curdas, mas eles se saíram extremamente bem e eram muito próximos dos sunitas curdos. E esse é o principal grupo no norte do Iraque. E durante os anos 50, houve momentos em que líderes curdos do Iraque vieram a Israel. E, digamos, os judeus do Kurdistão, foi garantido que eles conversassem com os judeus. E os judeus conversaram com os líderes curdos. Continue. Isso é, claro, um aviso de que há mísseis vindo do Irã. Mas até recebermos o alerta definitivo, vamos seguir em frente, isso faz parte da nossa vida agora. Alertas são esperados na sua região nos próximos minutos. Só para nossos telespectadores, isso é o que as pessoas recebem aqui em Israel a cada poucas horas. Você precisa estar relativamente perto de um abrigo, certo? Então ainda não recebi esse aviso e estou em Jerusalém. Então, acho que eu tenho sorte aqui. Então, Haroldo, havia uma aliança natural. Agradeço por você esclarecer que entre os judeus que vieram do norte do Iraque e os curdos com quem eles tinham contato, eles trouxeram essas alianças para Israel e isso meio que criou esse tipo de relacionamento quase orgânico. Que tipo de ajuda você pode comentar e que Israel prestou ou operações conjuntas de Israel e os curdos realizaram? Você pode falar sobre isso? Claro. Na história, quando o Shah, o último governante, um governante real do Irã, estava vivo, havia o Shah e Israel ajudando os curdos no norte do Iraque. Pois o Shah estava do outro lado da fronteira, a oeste, onde, como disse, os curdos estavam. Havia israelenses lá trabalhando, ajudando os curdos, basicamente com questões militares, ensinando-os a fazer as coisas. O relacionamento é muito interessante porque existe uma divisão muito forte no Oriente Médio. É a identidade religiosa, que é fundamental. Mas na única situação entre os muçulmanos em que a identidade curda meio que supera a identidade islâmica é com os curdos. Deixe-me contar uma história interessante. Por que isso é tão fascinante? Por que existe essa relação entre curdos e Israel? Por que isso supera a divisão religiosa normal? Eu já perguntei isso, né? Fiz essa pergunta várias e várias vezes durante muitos anos para os curdos. Não consigo obter uma resposta real. Tudo o que consigo saber com certeza é que vocês, judeus, eram uma minoria e sabem como é isso. Tentavam fazer isso com vocês e os muçulmanos.
Para nós, eles fizeram tudo o que podiam, os turcos, os curdos e os árabes, para suprimir nossa identidade curda e nos transformar em turcos, persas ou árabes. E eu conheço muitos curdos em todo o Oriente Médio que foram arabizados e turquificados. Isso foi feito à força. Fizeram isso no Iraque, fizeram isso na Síria e com certeza fizeram isso em grande escala na Turquia. E eles acharam que se pudessem te transformar linguisticamente em, vamos pegar a Turquia como exemplo, eles fazem com que você não fale curdo hoje. Ah, mas você já está no caminho. Bem, isso é muito parecido, para te dar uma ideia do vínculo entre os israelenses e os curdos. Há cerca de 6, 7 anos, em uma das muitas eleições em que Netanyahu teve que concorrer novamente para primeiro-ministro, o que aconteceu foi que uma equipe veio do Kurdistão iraquiano para cobrir as eleições. Eu estava rodando com eles para todo lado. Fomos ao mercado em Jerusalém. O Machen Yehuda, o Shuk em árabe, tanto faz. E lá tem um lugar chamado Mercado Iraquiano. E tem um lugar onde todos esses velhos curdos se sentavam e conversavam. Eu trouxe a equipe, essa equipe de filmagem, e um amigo seu e meu para aquele mercado. E os velhos curdos e os judeus e os idosos e os judeus, o velho do Kurdistão, ficaram tão felizes de se encontrar. Eles falavam, vamos chamar de curdo. E então eles começaram a cantar juntos músicas nacionalistas curdas, e ambos os lados estavam em lágrimas. Ou seja, os judeus e os curdos. Essa é a conexão. É um relacionamento incrível que você está mostrando. Só quero garantir sua segurança, recebi uma notificação de que há lançamentos em direção a Jerusalém. Você não recebeu ordem para ir ao abrigo, Harold? Não quero que... Eu preciso ir para o meu abrigo. É uma ordem. Certo, vou continuar parte desta entrevista sozinho. Como vocês podem ver, estamos vivendo nessas condições. Senti uma vibração forte aqui mesmo sem receber uma ordem. Para o meu abrigo. Consigo ouvir as interceptações acontecendo acima de mim a caminho de Jerusalém, que é onde Harold está localizado. O que eu quero dizer é que houve muitos relatos de que a CIA tem incentivado os curdos, chamados de rebeldes curdos, a entrarem na disputa. E muito do motivo por trás disso é que, como mencionei, grande parte da resistência dentro do Irã está trabalhando em conjunto com Harold, incluindo os chamados Azeris. Os Azeris são pessoas do Azerbaijão. Harold vai explicar isso em detalhes. Na verdade, eles talvez componham a maioria dos iranianos. Eles também são antagonistas ao regime. A diferença é que não se sabe se os Azeris estão armados ou não. Vamos falar sobre isso com Harold. No entanto, os curdos estão armados. Eles vêm acumulando armas há anos. E grande parte da ideia da importância deles entrarem nessa disputa, e por que isso pode realmente ser um ponto de virada, é isso. Se os curdos entrarem no Irã pelo lado oeste do Iraque ou pelo lado noroeste da Turquia, isso desviaria as forças da Guarda Nacional Iraniana para lidar com a incursão curda. E, de fato, eles estão armados e proporcionam uma oportunidade maior para que a população geral, nas principais cidades como Teherã, enfrente menos oposição e talvez avance para derrubar o regime. Isso faz parte da teoria. Quero comentar apenas o que saiu nas notícias. Ainda não é fonte confirmada, mas há muita informação circulando. Nós sabemos há anos, sem dúvida, que a CIA, o Mossad e muitas agências de segurança ao redor do mundo têm trabalhado com os curdos, como mencionamos, como Harold mencionou. Eles são quase como um grupo normal de pessoas que vivem em uma área cercada por grandes ditaduras, como Erdogan na Turquia. Ao norte, como o Irã, o antigo Ali Khamenei, agora eliminado, e o regime iraniano, um regime opressor ao sudeste, e então o Iraque, que agora está meio indefinido,
por isso não ouvimos muito sobre o Iraque, e, portanto, para todas essas agências de segurança, o povo curdo tem sido um povo que tem atuado ativamente para obter informações e realizar certas operações. E quase esperando por um dia como este, quando um desses regimes, como o regime iraniano, está à beira do colapso. Os curdos que estão armados, e Harold vai nos dar mais informações sobre por que eles querem arriscar suas vidas para possivelmente tomar uma posição contra esse regime. Eles podem se tornar um dos fatores determinantes na guerra que estamos vendo, entendendo os curdos. Sabe, nós olhamos para o Irã como uma única entidade. Bem, a verdade é que o Irã é composto por dezenas e dezenas de grupos étnicos. O elemento persa no Irã não é o maior elemento no Irã. Você tem os persas, você tem os azeris, você tem os curdos, você tem os turcos. Há muitas entidades diferentes. Para entender o que acontece no Irã, não podemos enxergar isso como um único bolo. Temos que olhar para os ingredientes que estão lá dentro e entender que existem dezenas de minorias no Irã. A chave para entender como derrubar esse regime é saber quais são esses ingredientes, quem são essas pessoas e suas motivações. Se entendermos isso, talvez possamos usar a nosso favor. Ótimo, Harold, você voltou e está seguro. Obrigado por participar novamente. Parece que sim. Parece que sim. Então, Harold, estávamos conversando aqui, eu e o público, e eu quero entender de você, estávamos falando um pouco sobre os relatórios da CIA. Você sabe como a CIA e outras comunidades de inteligência há anos lidam com os curdos. Por quê? Quero te fazer uma pergunta clara. Por que os curdos arriscariam suas vidas para potencialmente se juntar agora às ações contra o regime iraniano? Por que isso? Por que eles estão dispostos a fazer isso? Os curdos, nesse caso, são como os judeus. Eles são persistentes quando assumem uma missão. Eles querem ter sua própria pátria, seu próprio país, assim como os judeus. Aconteça o que acontecer, os judeus não desistiram aqui, eles fizeram acontecer. Existe algo muito parecido com os curdos, eles são assim, eles vivem dessa forma. Eles são originalmente, em sua maioria, das montanhas do Oriente Médio. As minorias vão para as montanhas porque lá é muito difícil. No passado era difícil para a maioria dos árabes sunitas, turcos ou iranianos ou persas alcançá-los. A Al-Qaeda também estava nas montanhas pelo mesmo motivo. Posso te dizer que a palavra assassino em inglês vem de hashishin, aqueles que fumavam haxixe quando estavam nas montanhas. E eles são os inimigos do povo lá embaixo, na civilização, não, digamos assim. Instruíram eles sobre as glórias do paraíso que os aguardam se descerem e matarem as pessoas que eles queriam que fossem mortas. E eles foram iniciados com Haxish, e então descobriram como seria o paraíso para eles. E imagine jovens, adolescentes, um pouco mais velhos, que de repente estão experimentando algo que a sociedade deles não permitia que experimentassem. Harold, os curdos têm mulheres em seu exército e eles são um exército muçulmano. Sim, agora aqui está a primeira coisa. Eles são extremamente resistentes. As mulheres são extremamente resistentes. Nas montanhas, sendo minoria e vivendo nas montanhas, você tem que ser uma pessoa muito resistente agora. Por que as mulheres aqui? Existe um pensamento no Islã de que se você matar uma mulher militar como uma pessoa militar, você não vai para o paraíso. Não vai para o paraíso. Entendemos o que é o paraíso. No Islã não existe paraíso para as mulheres. Elas continuam servindo aos homens. Isso é. Eu só quero esclarecer isso no pensamento islâmico, se existe a ideia de que se você matar uma mulher na guerra... Uma soldada, não há paraíso. Sim, e como isso se encaixa na ideia de que os curdos têm mulheres em seu exército... Eles são um povo resistente. Eles são um povo resistente. E, historicamente, esse tem sido o caso. Quando você é uma minoria e está em uma sociedade majoritária que te odeia,
Você faz todo tipo de coisa incrível para sobreviver. É isso que nós judeus fizemos historicamente, os curdos fazem o mesmo. E às vezes você precisa de toda a ajuda possível no campo. Olha, esse é o motivo pelo qual o exército israelense, no começo, o exército judeu, tinha mulheres. Porque havia uma quantidade limitada de homens e você precisava de toda a ajuda possível. Certo? Além disso, no judaísmo, existe uma frase que vem diretamente das nossas fontes, que diz: Shatami Hadrov Vikala Mishupata, que é em tempos de guerra, você tira o noivo do seu quarto e a noiva debaixo da sua chupa, da cerimônia de casamento dela. E você leva os dois para o exército, para lutar em uma guerra que é uma parte integral da lei judaica. O que acabamos de ouvir de Harold, que é fascinante, e ele saiu agora. Há bombas, mísseis sendo disparados. Então, estou presumindo aqui, todos acabaram de sair, ele voltou de novo, Harold. Eu quero. Se os curdos decidirem entrar nessa ação militar que está sendo realizada pelos Estados Unidos e Israel, por onde eles entrariam no Irã? O que está no Irã? Noroeste do Irã, não bem no topo do noroeste do Irã, mas logo abaixo, as cidades não são conhecidas. Sanandá, que eu posso te dar os nomes, eu estive nesses lugares. Soquis. Os nomes deles que não são conhecidos, mas uma área lá atrás, a fronteira é puramente política, imposta a eles por pessoas de fora. É concebível dizer isso? Se os curdos entrarem na atual guerra no Irã, travada pelos Estados Unidos e Israel, a Guarda Revolucionária poderia enfrentar colunas de tropas curdas, lideradas por mulheres? Poderiam haver unidades femininas, não sei os detalhes, mas pode ser qualquer coisa com os curdos. Farão o necessário para que tudo funcione. Em geral, pelas pessoas cujos nomes eu conheço são homens. Mas é na Síria, onde isso é totalmente aceito e normal ter essas unidades femininas. Eu quero que você fale um pouco pra gente sobre isso, sabe? A gente vê isso no próprio Irã. Muitos dos manifestantes parecem não estar armados, e eles simplesmente, você sabe, são abatidos à vontade pelo regime. Os curdos, se eu entendi direito, estão armados? Como isso aconteceu? Dentro do Irã, Eu não posso responder. Mas no norte do Iraque, do outro lado da fronteira, há muito contato por lá. Eles têm armas e faz sentido, porque as fronteiras não importam. Quando se trata de contato entre pessoas, pensamos em uma fronteira. Você precisa de um passaporte. Ei, o que é um passaporte? É uma ideia ocidental. Eu poderia contar histórias do Irã quando eu estava fugindo do Irã para o Afeganistão. Isso foi no meio da Revolução Iraniana. Quando chegamos à fronteira, os afegãos que estavam no ônibus desceram do ônibus antes de passarmos pelas formalidades da fronteira. E então nós atravessamos e outro ônibus nos levou. E de repente, quem é que sobe? Paramos e os mesmos afegãos do Irã entraram no ônibus sem passaportes ou documentos. No Ocidente, achamos que o mundo funciona de um jeito, mas não é assim nessa região. Harold, você acha que os curdos vão se juntar à aliança dos Estados Unidos e Israel contra o regime iraniano? Uma vez que Israel e os Estados Unidos enfraquecerem as forças que poderiam ir contra os curdos, eles continuarão? A resposta é sim. Quais são essas forças? Agora, tanto os americanos quanto os israelenses basicamente entraram nos centros onde está a Guarda Revolucionária Islâmica, a IRGC. Esse é o exército no Irã que apoia o regime. Quando esses centros são enfraquecidos, o que está acontecendo é que eles estão sendo destruídos, os locais onde ficam os centros policiais e tudo mais. O que está acontecendo em todo o Irã agora e também no Kurdistão é que eles, a Guarda Revolucionária Islâmica, os capangas do regime, eles estão indo agora para dentro das escolas e há uma hesitação por parte dos americanos e dos israelenses em atacar escolas. As escolas estão fechadas, ninguém está indo para a escola.
Mas imagine como isso pareceria na TV. E tanto os americanos quanto os israelenses se importam com isso. Os povos do Oriente Médio não estão nem aí. E eles, a Guarda Revolucionária Iraniana, agora estão se escondendo dentro de escolas, esperando que a imagem dos Estados Unidos ou de Israel atacando uma escola os salve. Com certeza, e é por isso que há hesitação em agir. E há crianças nessas escolas? Não, as escolas estão fechadas. Harold, quero entender, se não há crianças nas escolas e eles estão se escondendo lá dentro. Então poderíamos bombardear escolas e matar a Guarda Revolucionária Iraniana sem atingir crianças. Com certeza, mas não é assim que isso vai ser retratado pela mídia progressista. Você sabe, a mídia ocidental dizem que os americanos e os israelenses estão bombardeando escolas. Ou é uma questão de imagem, ou eliminamos a Guarda Revolucionária Iraniana. É uma questão de imagem. E eles conhecem muito bem o regime iraniano e o povo, e outros muçulmanos fanáticos no Oriente Médio. Eles sabem como usar isso. Usar essa questão, e esse é o resultado. É isso a hesitação dos americanos e dos israelenses aqui, mas Qual é a palavra? Rishut. Determinação. Determinação. Determinação tanto do Trump quanto do Netanyahu em suas posições públicas. E não tenho motivo para duvidar. O que eles estão dizendo é que são resolutos. E são mesmo. Eles simplesmente estão tentando tornar tão difícil para o regime sobreviver. E então, não posso te dizer o momento se isso continuar assim, porque os americanos e israelenses não estão recuando. E eu sei disso por pessoas que estão conectadas dentro do Irã agora, e mais cedo ou mais tarde, quando os iranianos... Eles sempre tentam ver para onde o vento sopra, porque eles vão em direção aonde está o poder. E se os iranianos de todo o país, incluindo o Kurdistão, sentirem que podem se safar, eles vão. Então eles vão se levantar com as armas que tiverem, eles vão sair às ruas. Eles não terão problema enviando as forças para o paraíso, digamos assim. E é aí que as coisas vão, digamos, é aí que vai haver, eu acho, uma mudança de regime. Mas o limite... Preciso de respostas. Espere um pouco, Harold. O fator decisivo para os curdos e outros grupos de oposição ao regime entrarem vai ser se eles enxergam essa aliança incrível entre o primeiro-ministro Netanyahu e o presidente Trump permanecendo forte e focada no objetivo de derrubar o regime. Se eles acharem que a aliança está realmente comprometida em derrubar ou destruir a Guarda Revolucionária, esses grupos vão se levantar. Se eles acharem que isso está começando a enfraquecer, então podem voltar para seus abrigos originais e não se juntar à investida. É isso que você está dizendo? Sim, no Oriente Médio, em todo lugar, as pessoas precisam ficar do lado do vencedor, o cavalo forte, como é chamado. Porque se você está, e esse vai ser o vencedor. Quando eu morava no Irã e estava na universidade, eu poderia explicar, é uma longa história, melhor não entrar nesse assunto. Essas pessoas não faziam ideia de quem era o Ayatollah Khomeini, que se tornou o centro da Revolução Islâmica. Soube disso por discussões. E quando de repente o chá parecia fraco e ele também não estava preparado para isso. Quero dizer, ele tinha a força, mas se não estava pronto para usá-la para manter o poder, foi aí que de repente um dia eles nem sabiam quem era Khomeini. Eles estavam nas ruas gritando morte ao chá, o que era perigoso quando eu morava lá. E vida longa a Khomeini. Essas pessoas nem sabiam quem ele era, apenas se sentiam atraídas pelo poder. Assim que assumiu o poder, essa é a atração gravitacional no Oriente Médio. Assim que sim. Então, se o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu mantiverem a atual postura de força de defenderem juntos a destruição do programa nuclear iraniano e do programa de mísseis balísticos e o enfraquecimento da Guarda Revolucionária Islâmica, o povo poderá retomar o controle do seu governo. Se isso for visto como força, a atração gravitacional desse poder vai atrair as pessoas necessárias para derrubar o regime. Sim.
Obrigado por compartilhar isso conosco, Harold. Acho que essa é uma análise fundamental. E, na verdade, acho que isso destaca algo que estamos vendo, que é uma tentativa de criar uma divisão entre Netanyahu e Trump. Acho que é uma completa farsa, sabe? Outro dia fui entrevistado por um canal, na verdade, um canal do Oriente Médio, e eles me disseram. Então parecia que as negociações estavam dando frutos entre os Estados Unidos e o Irã. Como, sabe, até que ponto o primeiro-ministro Netanyahu envolveu o presidente Trump nesse conflito? Sabe, eles estão sempre tentando dizer que o Bibi está enganando o Trump ou que o Trump está enganando o Bibi. E a gente entende o motivo, porque a aliança entre Trump e Netanyahu é tão forte. E como estamos ouvindo de você, a força dessa aliança vai ser o fator determinante. Se vamos ter um novo Irã, um Irã do povo, ou se vamos voltar para o mesmo Irã do terror, Deus me livre, que tivemos nos últimos 40, 50 anos. Infelizmente você está certo. E se a mídia, olha, as fontes da mídia e as perguntas. E eu diria que até mesmo aqueles que estão do seu lado e do meu, Doron, até eles estão todos seguindo a onda do momento. Ah, isso é aquilo. E alguém me disse, e o que acontece é que alguém ouviu um boato. E isso está acontecendo com os curdos em todo lugar. Está acontecendo com os iranianos. Alguém ouviu um boato, contou para outra pessoa, que contou para outra, e o boato então vira fato. E esse é o problema. Então, eu estou, digamos assim, com meus muitos anos vivendo no Oriente Médio, tentando ajudar a fazer a paz entre os judeus e todo o resto, os muçulmanos. Isso foi o que eu aprendi. A maioria dos jornalistas desce do avião, fala com 3 pessoas, se tanto, e então faz uma reportagem. Eles não sabem nada sobre a língua e a cultura. Eu me lembro que durante a Guerra do Iraque, eu estava na Guerra do Iraque em 2003. Lembro dos jornalistas que eram como deuses locais. Essas pessoas, então, eles se achavam deuses, os jornalistas do New York Times, do Washington Post, todos esses. E eles vinham, faziam esses relatos e não faziam ideia do que estavam falando. A única razão de eu ter uma noção é porque eu passei, meu Deus, de novo, você sabe, Doron. Tenho 76 anos e desde os 14 venho lidando com isso, só tentando encontrar uma maneira de fazer a paz. Deixe-me te perguntar, aproveitando isso, e precisamos encerrar com isso. Harold, porque você é novamente, para mim e para muitas pessoas no mundo israelense e americano, realmente um dos estadistas mais experientes. E você entende a língua. Você tem esperança agora de que isso possa ser a abertura que estávamos esperando com os curdos e com outras pessoas? De que há uma esperança real de que isso possa ser o fim desse regime no Irã? Está melhor do que jamais esteve antes. Justo. Eu tenho esperança e sou, por natureza, uma pessoa otimista. Caso contrário, eu já teria desistido dessa coisa toda de muçulmanos e judeus há muitos anos. Você não desiste do que é importante e em que acredita. Você deve continuar a luta, e é disso que se trata o povo curdo. Incrível. Harold, muito obrigado por estar conosco. Como sempre, isso foi fascinante e realmente esclarecedor, vindo de alguém que nos oferece não apenas uma compreensão superficial do assunto, mas que entende a língua e a cultura. Você passou um tempo nessas regiões, o que já rende outra história sobre o que fazia nas cidades iraquianas e iranianas com os curdos, mas vamos deixar isso para outra ocasião. Obrigado por estar conosco, Harold. Cuide-se. E esperamos continuar com você. Acabamos de ouvir Harold Rode, um funcionário do Pentágono que trabalhou por anos, décadas, nas questões curdas, turcas e iraquiano-iranianas. Algumas das percepções sobre o equilíbrio e o ponto de inflexão em que nos encontramos agora nesta guerra. Vimos choque e pavor na última semana, com os Estados Unidos e Israel lançando um ataque aéreo incrível contra o regime iraniano, dizimando seu arsenal nuclear e grande parte de seu arsenal balístico. Ainda há muito a fazer para enfraquecer esse regime. No entanto, como Harold nos disse, o principal aqui será convencer os locais, sejam eles curdos ou grupos de oposição, de que a aliança Estados Unidos-Israel não vai recuar.
até que esse regime enfraqueça o suficiente para que possam avançar e derrubá-lo. Se eles sentirem que essa aliança vai se desfazer e que os israelenses vão voltar para Israel e os Estados Unidos vão voltar para casa antes que esse regime esteja suficientemente enfraquecido, eles não vão entrar na briga para pagar o preço depois. Então, é a determinação do Ocidente e de Israel que é a chave para permitir que essas pessoas peguem em armas e assumam a postura orgulhosa de que precisam para criar um futuro melhor no Irã. Muito obrigado, Harold, por se juntar a nós. Sempre um prazer, Ritora. Bom te ver. Igualmente. Se cuida. Se cuida.